aqui, mas são muitas informações importantes. Então, vamos lá. Primeiro, vou começar com o Pulgar aí. É o seguinte, o jornal O Globo publicou que o Flamengo não respondeu à contraproposta de Pulgar, deixou renovação para depois e corre risco de perder volante. Eu confirmei essa informação, que a renovação, as conversas pela renovação de contrato estão congeladas, paralisadas. De fato, o Flamengo não quer definir a renovação de contrato do Pulgar agora. E se deixar para o ano que vem, eu acho que o Flamengo corre um grande risco de perder esse jogador mesmo. Porque estamos falando de um jogador valorizado, não tem idade avançada, tem idade para atuar novamente no futebol europeu sem nenhum problema. Titular hoje no time do Flamengo, embora esteja lesionado, mas é jogador de seleção e quando ele ficar 100% fisicamente vai voltar à titularidade. E estamos falando de um jogador que atualmente tem vencimentos, ou seja, um salário menor até mesmo do Alan, que foi contratado recentemente e é o reserva imediato dele. Então, o que falta para o Flamengo? Correr e renovar o contrato desse jogador. Vai correr o risco de perder esse atleta extremamente importante? A diretoria está dando mole. Abre o olho, diretoria do Flamengo, porque Pulgar é jogador importante e eu acho que a diretoria deveria priorizar a renovação de contrato do volante chileno Eric Pulgar. Vamos para outra informação aqui do Flamengo, começando o mercado da bola bombando. A Rádio Tupi publicou que Matheus Martins, atacante de 20 anos, atualmente no Watford, da Inglaterra, está na mira do Flamengo. O Flamengo tem negociações para contratar esse jogador. Eu fui apurar. E aí me falaram no Flamengo que não procede, que o Flamengo não tem nenhuma conversa em andamento. Para quem não sabe ou para quem não se lembra dele, Matheus Martins é um atacante de 20 anos. Ele começou na categoria de base do Fluminense, se destacou em 2022 no time profissional do Fluminense, foi vendido ao Udinese da Itália e está emprestado pelo time italiano ao Watford da Inglaterra desde a temporada 2022-2023. Na temporada 2023-2024, pelo time inglês, disputou 43 jogos, marcou 6 gols e deu 2 assistências. Então, esse jogador, segundo a Rádio Tupi, na mira do Flamengo, mas a diretoria do Flamengo nega. Porém, tem uma outra informação que surgiu agora, vindo lá da Inglaterra. Deixa eu ver o nome do arroba aqui que publicou. Olha, eu não consigo nem pronunciar isso aqui, mas é o arroba ex-Player. Enfim, é um perfil especializado no West Ham, notícias diárias do West Ham, e eles publicaram nessa quarta-feira que o Fabrício Bruno negocia, o West Ham negocia com o Flamengo a compra do Fabrício Bruno. Publicaram valores também, cerca de 15 milhões de euros. E lá no Flamengo eu confirmei, o Flamengo está muito próximo de vender o Fabrício Bruno para o West Ham por 15 milhões de euros. Na cotação de hoje, isso dá em torno de 84 milhões de reais. Gente, eu sou fãzaço do Fabrício Bruno, quem me acompanha aqui sabe disso. Jogador de 28 anos, recentemente se destacou com a camisa da seleção brasileira. Gosto muito dele, mas essa proposta é irrecusável. O jogador já tem 28 anos. Por mais que continue jogando bem, sendo titular com a camisa do Flamengo, eventualmente sendo convocado, ele não foi convocado para a Copa América, por exemplo. Se ele voltar para a seleção brasileira só depois da Copa América, eu acho muito difícil que o Flamengo receba uma outra proposta como essa. Na minha opinião, tem que vender. Eu não sei o que vocês pensam aí. Repito, adoro o Fabrício Bruno. Muitos torcedores aqui me criticavam por eu elogiar o Fabrício Bruno. Não sei por quê, porque o Fabrício Bruno atua bem com a camisa do Flamengo desde quando ele chegou ao Flamengo, a verdade é essa, titular absoluto, mas uma proposta como essa, para mim, é irrecusável. Tem que vender 15 milhões de euros, um zagueiro de 28 anos. É para agora, é para vender agora e, pelo que eu apurei lá no Flamengo, o negócio está muito próximo de ser assinado já. Ele vai assinar um contrato de 5 anos com o time inglês, tudo certo, tudo bem encaminhado, questão de tempo para o Fabrício Bruno dizer adeus ao Flamengo e atuar pelo West Ham da Inglaterra. Eu aqui fico extremamente feliz pelo jogador, né? Se a gente for parar e analisar, o jogador vai ter a oportunidade de atuar na Premier League, cara. Todo atleta, sobretudo aqui no Brasil, tem o sonho de atuar na Premier League.
Recentemente o João Gomes, entre aspas, brigou para poder ser vendido ao Wolverhampton. A gente está vendo o Lucas Paquetá se destacando na Premier League. A Premier League é a principal liga de futebol do mundo. Todo mundo quer ter uma passagem por lá, quer atuar por lá. E o Fabrício Bruno não é diferente. Então, que ele seja muito feliz com a camisa do West Ham. E sempre que entrou em campo, ele honrou a camisa do Flamengo. Hoje, ele é titular no time do Flamengo. Não sei se por conta dessa negociação o Tite pode tirá-lo, não tenho essa informação, mas ele treinou como titular ao lado do zagueiro Léo Ortiz, a ver o que vai acontecer. Mas a informação é essa, que eu confirmei com a diretoria do Flamengo. Fabrício Bruno, muito próximo de dizer adeus, será vendido pelo Flamengo. Para encerrar nosso vídeo aqui, galera, Gabigol, porque eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo, do departamento de futebol do Flamengo, e ele me disse o seguinte, porque a gente tem a informação que o Cruzeiro quer o Gabigol, quer a contratação do Gabigol. Tem interesse, é o sonho de consumo lá do... é o sonho de consumo do Pedrinho, novo dono da SAF do Cruzeiro, quer trazer o Gabigol. Então o Cruzeiro está monitorando a situação. Sabe que o Flamengo não vai liberar de uma maneira fácil, porém, a informação que eu tenho aqui no Flamengo é o seguinte, o Flamengo não vai liberar de graça, mas podemos facilitar. Eu diria que ele tem 50% de chance de sair no meio ou no final do ano. 2025, Vene, esquece. Os problemas dele no clube têm 3 motivos claros, na minha opinião, isso dirigente falando. Despreparo e prepotência, Tite e banco de reservas e renovação emperrada. Soma esses 3 pontos e dá no que deu. Problema do doping, camisa Corinthians, tudo ligado aos 3 pontos que eu acabei de mencionar. E faz sentido o que esse dirigente do Flamengo está falando. Porque foi o que eu falei para vocês, o pacote Gabigol é um pacote que está custando muito caro ao Flamengo. E é um jogador que não vai render, não rende dentro de campo. A ver como é que vai ser agora, porque a gente pôde ver ele sendo recepcionado lá pela torcida em Manaus, nos braços. Gente, não tem nenhum problema isso. Não tem por que criticar o torcedor que faz isso. Também não tem por que criticar o Gabigol que vai à torcida. Ah, ele nunca fez isso e agora faz. Qual o problema? Tá fazendo, deixa ele. Eu acho que a história do Gabigol no Flamengo não vai ser apagada. Eu tenho a minha opinião. Para mim, não tem que renovar. A diretoria já definiu, não vai renovar, não vai propor nenhuma renovação de contrato. Por mais que o Gabigol diga que o sonho dele é ficar, que ele quer ficar, que ele ama o Flamengo. Mas a diretoria do Flamengo entendeu que esse episódio da camisa foi a gota d'água e não vai propor nenhuma renovação para ele. Resta saber se ele sai no meio do ano, quando ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro, ou se ele fica até dezembro. Pelo que eu entendo de Flamengo, tudo vai depender também dentro de campo. Vai que ele de uma hora para outra volte a jogar muita bola, o que eu acho pouco provável, porque eu não vejo o Tite dando muitas oportunidades para ele. E o Flamengo no Maracanã conquistou uma vitória magra, 1-0, saiu vaiado. Hoje o jogo da volta em Manaus. E é para Manaus que a gente vai agora para conversar com o repórter Thiago Guedes, que traz as informações do jogo e da equipe local. Tudo bom, Thiago? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Oi, Rizek, boa tarde para você, boa tarde para todos os amigos do Seleção Sport TV. Deu para perceber, né, Rizek? Já tô aqui na Arena da Amazônia, palco onde logo mais à noite teremos o confronto entre Amazonas e Flamengo. Amazonas tentando fazer história, né, meu querido Rizek? Estava conversando mais cedo com o presidente do clube, Wesley Couto, e aí, lógico que existe uma percepção de que o Flamengo é muito favorito, de que é uma missão muito difícil para o Flamengo, aliás, para o Amazonas. Mas ele estava me dizendo, rapaz, o Amazonas ele está fazendo história, né? Não é a primeira vez que teria uma vitória realmente, assim, lógico que dessa magnitude contra um gigante do futebol brasileiro, sim, mas de qualquer forma, vamos pensar que amanhã o Amazonas faz 5 anos de idade.
E nesse período ele acumula acessos aí, na primeira vez que participou da Série D do Brasileirão já conseguiu acesso para a Série C, na primeira vez na C não só conseguiu acesso, mas também como título, está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive na semana passada ganhou do Santos, né? O grande Santos, favoritaço na Série B, perdeu aqui para o Amazonas por 1-0 aqui mesmo na Arena da Amazônia. Então, apesar da dificuldade, o clima no time no Amazonas é sim de confiança. Quanto ao Flamengo, existia muita expectativa sobre a questão do Gabigol, né? Toda essa polêmica por causa da foto vazada com a camisa do Corinthians. Então o Flamengo chegou aqui em Manaus no início da noite de ontem. E aí, rapaz, tinha os torcedores do Flamengo, para variar, muitos lá no hotel do clube, mas a recepção foi calorosa, foi positiva, muita gente demonstrando apoio. Inclusive o Gabigol, antes de ir para o saguão, voltou ali e tirou foto com os torcedores. Mas não foi todo mundo também que aplaudiu, não. Teve a galera que reclamou. Nosso repórter Romulo Almeida estava lá fazendo reportagem, inclusive ele conversou com um torcedor que falou, ó, essa situação da camisa não dá para aceitar, aí é uma mágoa que a gente não vai esquecer. Enfim, o clima é de muita expectativa, Amazonas querendo fazer história e o Flamengo querendo, obviamente, manter a escrita, né? O que todo mundo está esperando, que é uma classificação rubro-negra aqui na Arena da Amazônia. Rizek. Ô, Thiago, e a expectativa aí é de casa cheia, porque o preço está salgado do ingresso, né? R$300 o ingresso, não é isso? A partir de 150, se a gente considerar meia entrada. Aqui em Manaus, rapaz, esse negócio de meia funciona meio diferente, sabe? Porque geralmente tem a história das meias solidárias e tal. E é muito comum, na verdade, você ter esses grandes eventos em que o preço praticado, meio que todo mundo paga meia, traz 1 quilo de alimento não perecível, algo nesse sentido e funciona, né? É algo que acontece aqui nos grandes eventos em Manaus. Mas, de fato, é um preço elevado, né? Inclusive, Procon entrou no jogo, teve muita discussão. O Amazonas foi notificado para prestar esclarecimentos, mas aí, na verdade, assim, no início do ano teve o jogo do Flamengo aqui contra o Audax pelo Campeonato Carioca e os ingressos também foram a partir de R$150. E naquela oportunidade acabou que não teve muita reclamação, inclusive não teve nem situação do Procon, o clube não chegou, os organizadores do jogo não foram notificados, nem nada desse tipo. O fato é, teremos sim casa cheia. Ontem o Amazonas tinha divulgado uma parcial de 30 mil ingressos vendidos. Hoje o presidente me disse que já passou dos 40 mil. Agora, a curiosidade é que, oficialmente, para a torcida do Flamengo, foram disponibilizados 6 mil ingressos. Inclusive, o presidente estava falando, o restante é a torcida do Amazonas, então, torcedor com a camisa do Flamengo não é bem assim, vai ter o espaço destinado a ele, que são 6 mil ingressos. É difícil imaginar que do lado da torcida do Amazonas não terá torcedores do Flamengo, mas oficialmente 6 mil apenas para o clube visitante. Eu vou mostrar os resultados do Amazonas desde o jogo da ida. O grande jogo do Amazonas foi a vitória sobre o Santos, mas, por exemplo, a partida seguinte, a derrota no Maracanã, foi uma derrota para a Ponte Preta, na Série B. Aí ganhou do Santos, perdeu do Ceará e empatou com o Paysandu. Na escalação, em relação ao time que jogou no Maracanã, a grande novidade é o Jô, Thiago. O Jô hoje previsto para atuar como titular? Exato, nem chega a ser uma grande novidade, porque ele já está atuando nos últimos jogos, né? Na última partida contra o Paysandu ele até começou na reserva, mas uma opção mesmo de descanso. Tem a questão do Sassá, né? O Sassá era o titular absoluto, enfim, grande ídolo desse time, inclusive. Foi o artilheiro da Série C no ano passado, com 18 gols. Nesse ano é o artilheiro do clube com 7 gols marcados, mas o Sassá teve um problema na virilha, justamente no jogo da Ponte Preta, e aí ele está afastado por lesão. Hoje deve estar à disposição, mas começando no banco de reservas. De resto, é basicamente o time que ganhou contra o Santos. A partir do jogo contra o Santos, o técnico Adilson Batista encontrou ali uma formação e esse time, com uma outra modificação, algo muito simples, mas no geral é o time que tem entrado com o jogo como centroavante. No ataque, as opções ali do Matheus Serafim, que atuou muito bem contra o Flamengo, né? E também foi bem no jogo contra o Paysandu aqui no último fim de semana, um empate pela Série B 1-1. Tem também o Rafael Tavares, que é um jogador muito importante, que a torcida aqui tem muito carinho com ele, né? Ele é o 10, ele é o meia, ele estava no acesso da Série D para C, continua no time, foi importante também no título da Série C, ele está à disposição, deve jogar hoje aqui na Arena da Amazônia.
Obrigado, meu caro. Ô, Rizek, Diga, Lino. e essa história do Adilson Batista no Cruzeiro, tá rolando por lá? Quem divulgou isso? A Joana de Assis hoje pela manhã estava falando disso, né? E em Belo Horizonte também de alguma forma se confirma que a conversa com o Adilson, que não se sabe é se é para ele assumir algo dentro de comissão técnica ou na estrutura do clube, mas que o assunto tá no mercado, tá. Um repasso para o Thiago, se ele tem informação se o atual treinador do Amazonas pode estar a caminho do Cruzeiro. Essa informação foi divulgada primeiramente pela imprensa lá de Minas Gerais, de que o Adilson poderia ter alguma relação com as categorias de base do Cruzeiro, o Cruzeiro teria esse interesse. Bom, oficialmente o Amazonas ainda não fala sobre o assunto, oficialmente Adilson Batista é o treinador, e tudo que a gente tem até agora, na verdade, são essas informações que vêm da imprensa lá de Minas Gerais. Surgiu esse assunto mesmo, de que ele estaria, que na verdade que haveria um interesse do Cruzeiro, não exatamente de que tinha essa conversa, mas o Amazonas trata como, enfim, boato. Adilson é o técnico do Amazonas, é o cara da Série B. Muito bem, Thiago, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. A gente plugou as prováveis escalações lado a lado, não precisa ser nenhum gênio para notar que há um abismo entre Flamengo e Amazonas, um abismo técnico. É por isso que no jogo da ida, a torcida do Flamengo ficou na bronca, vaiou o time pela vitória de 1-0. Né? Se esperava uma atuação bem maior. E era o jogo que marcava o retorno do Gabigol ao Flamengo depois da suspensão por doping, ele conseguiu efeito suspensivo. E muita gente foi ao Maracanã, inclusive, para celebrar o retorno. Então, a nossa pergunta, depois do 1-0, magro, mal jogado pelo Flamengo no Maracanã, é a seguinte: tem risco? Saudações rubro-negra, então é isso aí, rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e comente aí, pessoal, tem risco do Flamengo, né, não vencer a equipe do Amazonas? Comente e deixa a sua opinião, beleza? Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe muito like e, se Deus permitir, mais tarde eu voltarei, pessoal, com mais informações do nosso rubro-negro.